Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na vastidão gelada da Rússia profunda, onde florestas de pinheiros e abetos se estendem até onde a vista alcança, cobrindo colinas e vales com um manto verde escuro, o inverno às vezes dura 6 meses. O vento gelado sopra implacavelmente, fazendo os galhos das árvores gemerem sob o peso da neve, enquanto o céu frequentemente permanece baixo e pesado, como uma promessa de solidão. Foi neste cenário quase selvagem, entre estradas de terra congeladas e casas de madeira esculpida, que encontramos a pequena aldeia de Poliana de Inverno, literalmente a clareira de inverno. Um lugar modesto, esquecido pelo tempo, onde a modernidade parecia ter parado na orla dos pinheiros. Ali a vida seguia o ritmo das estações, das colheitas e das noites passadas junto à fogueira. Os aldeões, rústicos mas acolhedores, viviam numa simplicidade moldada pela própria natureza, onde cada dia era uma luta silenciosa contra o frio e o isolamento. No coração desta aldeia, numa pequena casa com janelas embaçadas e telhado de palha, vivia Anastácia Ivanovna. Ela era uma jovem cuja beleza parecia frágil e indomável, como um raio de luz na penumbra do inverno. Seus cabelos negros caíam em cachos grossos ao redor do rosto pálido, e seus olhos, de um azul claro, quase translúcido, refletiam as longas noites de inverno, tingidas pelos mistérios da aurora boreal que às vezes dançava no céu acima das florestas. Anastasia carecia de riqueza e pompa, mas sua presença irradiava um calor raro, uma luz interior nascida dos sacrifícios diários que fazia pela família. Ela trabalhava como costureira, com dedos ágeis e precisos, consertando e criando roupas para os aldeões. Cada ponto era uma promessa de esperança, um fio esticado em direção a um futuro melhor para seus 2 irmãos mais novos, ainda frágeis e cheios de sonhos. Apesar do inverno rigoroso e da pobreza que envolvia Zinaia Poliana, Anastasia carregava consigo uma força silenciosa, uma determinação nascida de provações passadas e esperanças futuras. Seus dias começavam cedo ao amanhecer, muitas vezes antes que o sol pálido atravessasse as nuvens pesadas, e terminavam tarde, à luz bruxuleante de uma vela. A várias centenas de quilômetros de distância, na movimentada metrópole de Moscou, a vida era bem diferente. Ali sob os arranha-céus de vidro e aço, onde as ruas se iluminavam com neon e luxo, viviam Dmitry Volkov aos 38 anos. O bilionário era uma figura conhecida e respeitada no mundo dos negócios. Seu nome ressoava nos corredores silenciosos das grandes empresas de energia e startups de tecnologia que ele ajudou a fundar. No entanto, por trás de seu sucesso estonteante, Dmitry levava uma existência congelada, marcada pelo controle absoluto sobre cada momento. Sua vida isolada e cronometrada havia gradualmente se transformado em uma gaiola dourada, onde o luxo não conseguia preencher o vazio deixado pela ausência de conexões humanas reais. Seu olhar, muitas vezes duro e analítico, traía a solidão de um homem que tinha tudo, exceto o que realmente importava. Numa manhã de inverno, cansado da agitação constante, Dmitry tomou uma decisão rara: fugir da cidade. Precisava de silêncio, natureza e autenticidade. Sem saber bem por que escolheu pegar o trem para o norte, para um destino desconhecido, onde o tempo parecia ter parado. Por uma reviravolta do destino, este trem parou em Zinaia Poliana. Dmitry desceu cautelosamente da carruagem com seu elegante porém discreto casaco de pele sobre os ombros, seus sapatos brilhantes triturando a terra congelada. Observou aquele mundo estranho, aquelas casas modestas alinhadas sob um céu cinza pérola, as silhuetas robustas dos aldeões que o cercavam. Os olhares eram cautelosos, curiosos, às vezes frios. Ninguém ali estava acostumado a ver um estranho, muito menos um homem com uma aparência sofisticada e estrangeira. Enquanto caminhava, um detalhe lhe chamou a atenção. Sob o telhado de madeira rangente de uma casa velha, uma jovem consertava uma peça de roupa com rara paciência e habilidade. Anastasia, absorta em seu trabalho, não notou imediatamente a visita incomum. Quando ela ergueu os olhos e encontrou o olhar de Dmitry, ofereceu-lhe um sorriso simples, caloroso, quase tímido. Um sorriso que pareceu aquecer o ar ao redor deles, como um raio de sol atravessando a neve. Foi um momento suspenso, o encontro de 2 mundos. Para Dmitry, aquele sorriso foi uma revelação. Ele sentiu, bem no fundo de si, um despertar repentino, uma onda de emoção que pensava ter perdido para sempre. Era a primeira vez em muito tempo que seu coração batia com algo diferente do peso dos negócios e da solidão. Com o passar dos dias, Dmitry encontrou 1001 motivos para retornar a Zinaia Poliana, como se atraído por uma força invisível.
uma gentileza que nunca conhecera nos corredores de vidro de Moscou. Todas as manhãs caminhava pelas vielas nevadas sob o céu baixo, tentando vislumbrar Anastasia. Observava-a trabalhar com uma atenção quase reverente, observando seus gestos precisos enquanto remendava as roupas gastas dos aldeões. Oferecia um sorriso ao pai cansado ou lançava um olhar terno aos irmãos brincando na neve. Sem dizer uma palavra, Dmitri às vezes ajudava em segredo, deixando discretamente alguns suprimentos em sua casa, consertando um telhado frágil ou ajudando os moradores locais. Sua presença, embora silenciosa, tornou-se um fio condutor reconfortante na dura vida cotidiana de Anastasia. No entanto, esse vínculo incipiente era frágil, pois os mundos que o separavam eram tão vastos quanto o próprio inverno russo. Dmitri estava acostumado a festas suntuosas onde cristais brilhavam, a negociações bilionárias, a hotéis de luxo onde cada detalhe era um reflexo de poder e imagem. Anastasia, por outro lado, vivia com pouco, mas cercada por uma comunidade unida, onde todos se conheciam desde a infância. Ali a riqueza era suspeita, frequentemente associada à duplicidade e à traição. Ela sentia, a cada olhar discreto ou sussurro abafado, a desconfiança dos aldeões, que lutavam para entender por que um homem da estatura de Dmitri se interessaria por uma simples costureira. As primeiras conversas foram, portanto, tímidas, às vezes constrangedoras. Anastasia baixou os olhos, constrangida com aquela atenção inesperada, enquanto Dmitri tentava esconder o nervosismo com perguntas simples sobre a vida na aldeia, sobre ser costureira, sobre os sonhos que ela mal ousava sussurrar. Mas aos poucos, essas conversas foram se tornando mais longas, mais profundas. Falavam sobre a vida, sobre a solidão que às vezes atormentava Dmitri apesar de sua fortuna, sobre a esperança que ardia no coração de Anastasia por seus irmãos, sobre os sonhos de um futuro mais justo e brilhante. Às vezes compartilhavam um silêncio carregado de palavras não ditas, mas cheio de promessas. Quando Dmitri anunciou aos parentes que desejava prolongar sua estadia em Zenaia Poliana, a recepção foi fria. Seu tio, um empresário austero e inescrupuloso, franziu a testa. Este não é o lugar para você, Dmitri. Você está desperdiçando seu tempo e sua reputação. Seus conselheiros mais pragmáticos o lembraram de que sua imagem precisava permanecer impecável e que namorar uma aldeã de origem humilde só mancharia sua carreira. Nos olhos deles, Dmitri leu dúvida e condescendência, o medo de que um amor simples e sincero destruísse o castelo de cartas que ele havia construído ao longo de 20 anos. Por sua vez, Anastasia enfrentava um tipo diferente de tempestade. A aldeia, onde tradições e fofocas eram ferozes, não via com bons olhos o caso. Por que uma garota como ela atrairia um homem tão poderoso? Sussurravam alguns, com os olhos carregados de suspeita. Outros sussurravam que ela buscava ascender por meio da ambição, para que pudesse trair suas raízes. A desconfiança se misturava à inveja, ao medo da mudança, criando uma cunha invisível porém profunda em torno de Anastasia. Mas apesar dos altos e baixos, o relacionamento deles cresceu, forte e sincero. Aprenderam a se conhecer, a se apoiar diante de dúvidas persistentes, vastas diferenças sociais e preconceitos amargos. Dmitri encontrou em Anastasia uma humanidade esquecida, uma gentileza capaz de acalmar seu coração atormentado. Ela, por sua vez, descobriu nele um homem muito mais vulnerável do que a imagem fria que a cidade projetava. Então, um dia, um escândalo eclodiu repentinamente. Fotos roubadas de Dmitri e Anastasia juntos foram publicadas na mídia. Instantaneamente as críticas e a inveja se espalharam. Anastasia foi vilipendiada, acusada de ser uma aventureira que viera incomodar um homem poderoso. As mídias sociais e os tabloides pintaram a imagem de uma mulher interesseira, pronta para fazer qualquer coisa para se destacar. Dmitri, por sua vez, foi acusado de se sujar ao namorar uma garota da aldeia, algo que alguns chegaram a chamar de um capricho passageiro, um erro de julgamento. Seus corações foram postos à prova. Não era mais apenas a sociedade que os dividia, mas seus próprios medos, suas inseguranças. Anastasia às vezes duvidava de seu valor, temendo não ser nada mais do que uma miragem na vida de Dmitri. Ele próprio lutava com as vozes do passado, as correntes invisíveis de sua posição e responsabilidades. Mas nesse turbilhão, o amor deles não enfraqueceu. Pelo contrário, tornou-se uma luta compartilhada, uma nova força para enfrentar um mundo pronto para esmagá-los. Juntos aprenderam que o amor, quando verdadeiro, é alimentado não apenas pela paixão, mas também pela coragem e resiliência. Numa noite de inverno, enquanto a neve caía suavemente, cobrindo Moscou com um manto branco imaculado, Dmitri levou Anastasia à capital. Ele queria que aquele momento fosse único, digno da história deles,
um momento suspenso entre o sonho e a realidade. Sob um céu estrelado, onde a luz das estrelas parecia rivalizar com a da cidade, ele a guiou a um antigo teatro restaurado, uma joia escondida em um bairro antigo, um símbolo de renascimento e beleza atemporal. O teatro, com seus delicados dourados, poltronas de veludo vermelho e lustres brilhantes, oferecia um cenário quase mágico. O ar estava carregado de um calor suave, contrastando com o frio lá fora, e o palco parecia aguardar que a história deles ganhasse vida. Dmitri, normalmente controlado, demonstrou uma emoção rara. Pegou a mão de Anastasia, olhou-a fixamente nos olhos e num sussurro, confidenciou. Anastasia, você é a luz que aqueceu meu coração nas noites mais frias. Quero construir um futuro com você, onde estaremos sempre juntos, onde eu serei sua rocha e sua proteção. Você quer se casar comigo? As palavras deslizaram entre eles como uma promessa sagrada. Anastasia sentiu lágrimas brotando em seus olhos, uma mistura de alegria, alívio e gratidão a preenchendo. Ela aceitou com a voz trêmula de emoção. Sim, Dmitri. Sim, para sempre. Aquele momento marcou o início de uma nova vida para eles, uma vida compartilhada entre a vibrante modernidade de Moscou e a acolhedora simplicidade de Zemnaia Poliana. Alguns anos depois, o amor deles se solidificou, nutrido pelos contrastes que aprenderam a combinar. Dmitri continuou a administrar seu império, mas suas viagens se tornaram menos frequentes, enquanto Anastasia extraía forças da terra de sua infância. Juntos, eles lançaram uma escola de costura na vila, um projeto muito querido por Anastasia, projetado para fornecer às meninas as ferramentas necessárias para superar as limitações e os sonhos que enfrentam. Dmitri investiu incansavelmente, convencido de que o desenvolvimento local era a chave para um futuro melhor. Esta escola rapidamente se tornou um símbolo de esperança, um farol na escuridão para a comunidade. A história de amor deles que misturava tradição e inovação, vila e capital, riqueza e humildade, provou que barreiras sociais e geográficas podem ser quebradas pela força do coração. Eles eram a prova viva de que o amor verdadeiro pode romper todas as barreiras, as de classe, julgamento e medo. Todo inverno, eles voltavam juntos para os caminhos nevados de Zemnaia Poliana, onde toda a vila celebrava sua união, não mais com desconfiança, mas com orgulho e admiração. O amor deles havia se tornado uma lenda, um conto moderno que lembrava a todos que, às vezes, a magia pode existir, mesmo nos lugares mais frios e remotos.